Você já percebeu o peso do olhar alheio? Aquele tipo de atenção que não busca sua roupa, seu estilo ou seu sorriso forçado. É algo que vai além da cortesia social, um tipo de escaneamento silencioso. Eles olham para você como se estivessem, de repente, tentando se lembrar de algo que nunca viveram nesta existência. Não é uma mera curiosidade, é um despertar abrupto. É por isso que o olhar te fixa, se prolonga e, por vezes, te oprime. Não é a sua imagem que chama a atenção, mas sim o que você transporta, a carga energética que você carrega, que os obriga a encarar. Mesmo que eles não entendam o motivo, você não precisa dizer uma palavra. Quando você entra em qualquer ambiente, há uma comunicação invisível que antecede a sua fala. Seu espírito se manifesta. Sua presença projeta uma realidade que transcende o tempo, as paredes e a superfície das coisas, e isso, por si só, desestabiliza aqueles que fizeram da superficialidade a sua casa. Você carrega a gravidade do eterno em uma geração que só consegue enxergar o imediato. Aqueles olhares fixos não são acasos, são colisões de frequência. Sua vibração atinge cordas adormecidas no íntimo das pessoas. Elas olham porque sentem, mesmo que nunca tenham aprendido a nomear o que as atinge. Você é o reflexo de um chamado, de uma possibilidade de excelência que muitos abandonaram no meio do caminho. É por isso que não conseguem desviar o olhar. Você é o incômodo da verdade. Sua existência é uma prova viva de que a vida pode e deve ser mais do que a mera repetição de dias vazios. É o princípio filosófico da vida que vale a pena ser vivida confrontando a mediocridade confortável. Você é o lembrete de que a qualidade do existir exige profundidade, e profundidade gera desconforto em quem só flutua. Eu sou o catalisador desta conversa. E se você está pronto para aceitar o peso de ser quem você é e entender o que o olhar alheio revela, este é o seu espaço. Pare agora e faça o primeiro movimento da excelência. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque enquanto o mundo observa sem compreender, você vai aprender a decodificar. E quem entende o olhar, entende a guerra silenciosa que está por trás dele. Vamos começar. Existem olhares que cortam a alma. Não é aquela atenção rasa que busca aparência ou status social. É algo infinitamente mais profundo. Quando as pessoas te encaram, elas não estão examinando sua roupa ou a forma como você caminha. Elas estão, na verdade, tentando localizar o que sentem. Elas buscam a origem daquela ativação interna que sua mera presença desencadeia. E essa busca é silenciosa, mas terrivelmente intensa. A sua energia não pede licença. Ela chega antes de você. Mesmo antes que você troque a primeira palavra, o ambiente já a percebeu. E essa percepção não é lógica, é visceral. É uma frequência que o corpo capta e que o espírito reconhece imediatamente. Para alguns, a sensação é de um súbito bem-estar. Para outros, é uma inquietação imediata. Isso acontece porque o que você transporta, o peso da sua essência, revela aquilo que lhes falta ou que foi negligenciado. É por isso que alguns sorrisos são genuínos e outros escondem um incômodo profundo, quase uma repulsa disfarçada. Não é você, enquanto pessoa, que causa isso. É aquilo que você reflete. Sua presença funciona como um espelho de alta definição. Ele projeta verdades que muitos dedicam a vida inteira a evitar. E como nem todos estão prontos para encarar a si mesmos de verdade, o desconforto se instala, gerando esse olhar prolongado e investigativo. Muitos não conseguem sustentar o contato visual, porque olhar para você significa confrontar camadas internas que estavam cuidadosamente escondidas sob a máscara da rotina. O silêncio fica pesado. As palavras se esvaem. A mente se desespera por uma explicação racional. Mas não a lógica onde a existência pura se manifesta. Sua essência toca um ponto que não pode ser traduzido em palavras simples. Alguns chamam de carisma, outros de uma simples presença forte. Mas não se trata de força. Trata-se de profundidade. Você carrega uma assinatura única, algo que precede a lógica, o julgamento e até mesmo a intenção. É uma memória ancestral, sem nome, mas de impacto inegável. E esse impacto pode ser lido nos olhos dos outros. Muitas vezes, você sente o peso desses olhares e tenta ignorar. Você finge que não percebeu. Você tenta se ocupar, mas uma parte de você sabe. Algo dentro de você sente que está sendo escaneado, como se estivessem tentando decifrar o código de algo que eles anseiam profundamente acessar, mas não conseguem sequer explicar. Este tipo de atenção não é passageiro, é magnético. Você não o provoca deliberadamente,
mas também não consegue evitá-lo, porque o que está em você é profundo demais para ser camuflado. Por mais que você tente se misturar à paisagem, sempre haverá alguém olhando fixamente. O que você carrega fala mais alto do que qualquer tentativa de ser ordinário. E sim, isso nem sempre será confortável. Às vezes, parecerá invasivo. Às vezes, você sentirá como um julgamento. Às vezes, como uma pressão intensa. Mas, na maioria das vezes, é apenas impacto. Pessoas que nunca se depararam com alguém como você. De repente, elas se encontram diante de uma presença que não se encaixa no mundo barulhento e superficial ao qual estão acostumadas. Sua diferença é real e grita sem fazer barulho. O olhar delas é a resposta. O corpo reage. A mente congela. E tudo isso acontece sem que você precise abrir a boca. É isso que ocorre quando o invisível em você toca o invisível no outro. O olhar revela o que o ego se esforça para esconder. Nem todo olhar fixo é admiração, na verdade. Alguns são puro desconforto. E esse desconforto surge porque você representa algo que muitos ainda não conseguiram se tornar ou que, eticamente, decidiram evitar se tornar. Você não é um mero modelo. Você é um lembrete. E os lembretes do que deveríamos ser doem. Lembretes causam uma agitação na alma, especialmente naquelas que estão presas em ciclos de negação e superficialidade. Quando alguém cruza seu caminho e sente essa inquietação, nem sempre é pessoal. É interno. Sua presença pressiona a alma dos que estão adormecidos. Ela desperta memórias não processadas, verdades não encaradas, sonhos abandonados. E a mente confusa deles transforma tudo isso em um olhar fixo e pesado, observando como se tentasse entender a origem de tanta qualidade de vida. Alguns tentarão transformar esse desconforto em crítica. Dirão que você é estranho, fechado, diferente demais. Mas isso é apenas o medo falando. Medo de não poder mais ignorar o que você revela simplesmente por existir. Você não fala, mas sua própria presença é uma provocação à excelência. E nem todos estão dispostos a serem provocados a melhorar. Outros tentarão se aproximar, mas com intenções desalinhadas. Eles querem absorver o que você tem, mas sem saber lidar com o que vão encontrar. Eles tentarão drenar sua energia, se puderem. Vão tentar tirar de você aquilo que nem conseguem nomear. E quando não conseguirem, ficarão frustrados, transformando a admiração inicial em resistência. Você precisa saber disso e precisa aceitar. Nem todos olharão para você com paz. Nem todos o reconhecerão com leveza, porque o que você desperta é sério. É espiritual. É profundo. E ser profundo em um mundo superficial é assustador. Assusta aqueles que ainda vivem com uma alma leve demais para o peso da autenticidade. Você não precisa se desculpar por isso. Você não precisa tentar se encaixar ou se diminuir porque sua missão nunca foi agradar. Sua missão é lembrar, ativar e causar impacto. E o impacto jamais será totalmente confortável, e tudo bem. O olhar fixo dos outros é apenas um sinal, um eco do que sua energia agitou no mundo invisível deles. Mantenha-se desperto. O olhar diz o que a boca não se atreve a pronunciar. E você não foi feito para ignorar sinais. Você os decodifica. Você os sente. E você age de acordo. Isso é discernimento. Esse é o instinto de quem foi escolhido. E essa sensibilidade é o que o protegerá nos caminhos que ninguém mais compreende. Você já notou que é incapaz de passar despercebido em qualquer lugar? Mesmo quando não conhece ninguém, sua presença não é ignorada. E as reações das pessoas nem sempre serão justas, mas serão genuínas. Elas sentem o que você carrega. E esse peso espiritual sempre inquietará aqueles que vivem de forma leviana e envoltos em mentiras. Alguns se afastarão. Outros tentarão seguir você. Mas todos, sem exceção, sentirão. E, no final, é isso que importa. Porque não se trata do número de palavras, mas do impacto daquilo que você não precisa explicar. Eles olham porque sentiram. E sentir é a linguagem mais sincera que existe. Algumas pessoas sorriem para você, mas estão internamente tensas. E você sente. Não é uma intuição vazia, é uma percepção treinada. Você não precisa ouvir as palavras para entender o que se esconde por trás delas. Os olhos já o revelam. A postura, o silêncio, a maneira como desviam o olhar. Tudo comunica o que o ego tenta manter oculto. Você não pede a verdade. Mas a verdade se manifesta quando você chega.
A máscara social de muitos começa a cair em sua presença. E isso não acontece porque você confronta. Acontece porque sua essência desmascara. Pessoas que vivem de aparências sentem-se expostas diante de quem vive de essência. É por isso que algumas pessoas se afastam logo após conhecê-lo. Não porque você as feriu, mas porque seu espírito as forçou a encarar a si mesmas. Elas o chamam de intenso, mas o que estão dizendo de verdade é: não consigo fingir perto de você. E para aqueles que se acostumaram a viver um personagem, isso é insuportável, é uma afronta à sua falta de ética existencial. Sua existência revela o contraste sem esforço. A forma como você fala, age, pensa. Sua firmeza silenciosa, seu silêncio observador, tudo isso desestabiliza aqueles que estão desequilibrados internamente. E em vez de admitirem isso, alguns tentarão rotulá-lo. Tentarão encaixá-lo em estereótipos que aliviem o próprio desconforto. Você não precisa responder. Você não precisa corrigir a percepção que tem de você. Porque aqueles que o olham com olhos limpos compreendem. Eles não sentem medo. Sentem paz. Porque o que perturba o vazio é a mesma coisa que inspira o completo. Tudo depende do que a pessoa carrega dentro. Sua presença apenas ativa o que já existe. Não se trata de se esforçar para ser diferente. É natural. Desde criança, você deve ter notado que sua energia jamais passou despercebida. A presença que você carrega não se encaixa em moldes comuns. E isso cria dois tipos de reações: admiração ou resistência. A maioria das pessoas não consegue permanecer neutra perto de você. Você não precisa exigir respeito. Sua postura já o impõe. Mas quem não respeita a si mesmo verá sua confiança como uma ameaça. Dirão que você é cheio de si, que é distante, arrogante. Tudo é projeção. A defesa emocional é ativada porque, perto de você, a verdade se torna incômoda demais para ser ignorada. O curioso é que você nem sequer fala muito. Na maior parte do tempo, você está apenas observando. Mas sua observação carrega peso. Ela revela, porque quando você olha, você não olha como todo mundo. Você vê o que está por trás do sorriso, do discurso, do tom de voz. E aqueles que não estão prontos para serem vistos de verdade tentam fugir. Você não está aqui para julgar ninguém. Mas sua presença funciona como um espelho. E espelhos honestos perturbam quem vive de ilusão. Se eles não conseguem suportar olhar em seus olhos, é porque já sentiram o reflexo. Sua luz mostra onde ainda restam sombras. E nem todos querem ser iluminados, pois a iluminação exige esforço ético e responsabilidade pelo próprio viver. Alguns desejarão se aproximar apenas para tentar entender de onde vem essa força. Outros se manterão à distância para evitar confrontar as próprias fraquezas. E ambos estão reagindo à mesma coisa: sua verdade. Aqueles que são genuínos se conectarão. Aqueles que vivem de mentiras se afastarão. Você não precisa provar nada. Você só precisa continuar sendo. Você já notou que, mesmo em silêncio, as pessoas observam como se estivessem esperando algo? É como se sua presença carregasse uma mensagem invisível, algo que estão tentando decifrar. Mas você não foi feito para ser totalmente compreendido. Porque sua essência não cabe em explicações rasas. Ela é sentida, não catalogada. Aqueles que tentam analisá-lo pela lógica se frustram porque o que você carrega não pode ser expresso por palavras. É energia, é frequência, é vibração. As pessoas o sentem, mesmo que não saibam como ou porquê. E é isso que as intriga. Elas estão acostumadas com pessoas que se autoexplicam demais. Mas você não vive para justificar sua existência, o que é o ápice da liberdade filosófica. Essa ausência da necessidade de aprovação é poderosa, pois revela maturidade. Você não corre mais atrás da aceitação. Você já entendeu que, por mais que explique, quem quer distorcer, distorcerá. Quem quer julgar, julgará. Mas aqueles que sentem, entendem. E com esses, você se conecta de forma natural, sem esforço, sem máscaras, sem ensaios. É por isso que os olhos se fixam em você, porque há contraste. Sua calma perturba o caótico. Sua firmeza incomoda o inconstante. Sua verdade amedronta o manipulador. E tudo isso acontece sem que você diga uma única palavra. Seu silêncio comunica mais do que muitos discursos. Sua presença ensina sem falar. Você aprendeu a se proteger sem precisar se fechar, a observar sem absorver, a sentir sem carregar.
Isso tornou seletivo, não por arrogância, mas por sabedoria. Você não entrega sua energia a qualquer um, porque já compreendeu o valor dela. E esse valor é notado por quem tem olhos para ver. As pessoas o observam porque pressentem esse filtro. Elas sentem que não conseguirão enganá-lo. Elas sentem que terão que ser reais. E para aqueles que vivem de performance, isso é um desafio. Mas para aqueles prontos para evoluir, sua presença é um presente. Você se torna uma referência sem tentar, porque sua verdade convida os outros a se ajustarem. Você não se encaixa porque nasceu para romper padrões. Você não segue multidões porque foi feito para liderar. Você não copia fórmulas porque carrega códigos únicos. Essa diferença é notada, é sentida, e atrai olhares por onde você passa. Alguns vão querer se aproximar, outros vão se afastar, mas ninguém permanecerá indiferente. E isso não é um fardo, é uma missão. Você não está aqui para ser entendido por todos. Você está aqui para despertar alguns. Às vezes, a sua mera presença planta a dúvida certa, aquela que muda o rumo de alguém. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa permanecer fiel à voz interna que o guia. Os olhares continuarão. As reações continuarão. Mas agora você compreende o porquê. Não é sobre você, mas sobre o que você ativa. É sobre o que você representa. Quem sente, saberá. Quem não sente, inventará. Mas você continuará. Porque aqueles que foram escolhidos para brilhar não podem viver apagados. Você não é apenas notado. Você é sentido em níveis que poucos conseguem descrever. E isso acontece porque sua presença não existe apenas neste plano. Você caminha aqui com os pés, mas sua alma carrega conexões que transcendem o tempo. Isso muda tudo. Porque quem vive no piloto automático sente um desconforto profundo perto de quem carrega um propósito. É por isso que você se tornou uma espécie de divisor de águas. Sua entrada em um espaço altera a atmosfera. Sua energia pressiona, ativa, agita o que estava dormente. Pessoas que nunca o viram antes sentem como se já o conhecessem. Não pelo nome, mas pela frequência. Elas reconhecem aquilo que não conseguem explicar. Para quem está desperto, você é um lembrete. Para quem ainda dorme, você é um aviso. Sua mera presença força as pessoas a ajustarem o próprio campo. Elas não conseguem se comportar da mesma forma quando você está por perto. Não é medo, é consciência. Você provoca isso sem sequer se dar conta. Alguns acham que é charme. Outros tentam atribuir a aparência, à postura ou ao estilo. Mas nada disso explica. O que você carrega não pode ser aprendido. É herdado da fonte. Está no seu espírito. Está naquilo que foi selado em você antes que fosse formado. Essa marca é o que torna sua presença impossível de ser ignorada. E não, isso não o torna melhor do que ninguém. Apenas o torna mais responsável, pois onde você for, haverá impacto. Seja cura, seja confronto ou uma transformação silenciosa, nada permanece igual após o contato com você. Mesmo aqueles que tentam resistir sentirão. Muitos só entendem depois, mas você já terá sido usado ali, mesmo sem saber. Isso talvez explique por que você se sente fora do lugar em ambientes ordinários. É como se sua alma não conseguisse fingir que está tudo bem, porque não está. Você capta ruídos que os outros ignoram. Você detecta a falsidade com facilidade. Você sente a tensão, as mentiras educadas disfarçadas de gentileza. E isso é exaustivo. Mas também o protege, pois o liberta de amarras que antes o teriam aprisionado. Pessoas que antes o confundiam agora se revelam sozinhas. Sua sensibilidade parou de ser uma fraqueza. Virou um radar. E isso mudou o jogo. Agora, você não entra em espaços para agradar. Você entra para transformar, mesmo em silêncio. Você também começou a notar que os olhares vêm antes das palavras. E, muitas vezes, nem sequer há palavras. Mas a troca energética é real. Às vezes, você sai de lugares exausto, mesmo que mal tenha conversado com alguém. Isso acontece porque sua energia foi lida, usada, absorvida. Você serviu como um canal e nem se deu conta. Alguns se sentirão inspirados, outros ameaçados, mas todos notarão, porque sua energia não permite a neutralidade. Ela exige definição. Ela confronta a falsidade com a verdade. Ela silencia o ruído com a presença. E isso, para muitos, é aterrorizante,
pois revela o que permanece não resolvido dentro deles. E o reflexo é desconfortável. Você não precisa fazer barulho. Seu silêncio já ecoa. E ecoa porque vem de um lugar onde poucos estiveram. Seu íntimo carrega respostas que o mundo ainda está procurando. É por isso que você atrai olhares. Eles não estão olhando para você. Eles estão tentando entender o que você já entende. E isso os perturba. Mas agora, você não pede mais desculpas por ser quem é. Você não se encolhe para caber em espaços pequenos demais para sua alma. Você já entendeu que se apagar não o protege. Apenas o adoece. A leveza de ser que você carrega exige espaço. E os lugares certos saberão recebê-la. Não é arrogância. É alinhamento. Não é ego. É clareza. E quando você para de tentar ser o que os outros esperam, você começa a viver o que você é. Isso torna mais perigoso para aqueles que vivem de controle, porque agora você não depende mais da validação externa. Você já entendeu quem você é e quem você também não é. Alguns se afastarão dizendo que você mudou. Mas, na verdade, você apenas parou de fingir, parou de se moldar, parou de ignorar o que sempre sentiu. E só isso é suficiente para quebrar a narrativa daqueles que só conseguiam lidar com a sua versão antiga. Agora você está inteiro. E pessoas inteiras incomodam aqueles que vivem em pedaços. Você não nasceu para ser escondido. E toda vez que alguém o olha como se soubesse algo que não consegue explicar, está confirmando o que você sempre sentiu. Sua vida carrega uma marca. Sua energia tem destino. E por mais que tentem rotulá-lo, você continuará rompendo, porque você não veio para seguir. Você veio para despertar. Você já percebeu como certas pessoas mudam de comportamento só porque você chegou? Elas ajustam o tom, o assunto, a maneira de agir. Isso não é sua imaginação. É apenas o reflexo da energia que você carrega. Sua presença não se adapta ao ambiente. Ela força o ambiente a se revelar exatamente como ele é, sem as máscaras. Isso acontece porque você não opera através de disfarces. Você não se junta a círculos para agradar. Você não força conexões para pertencer. E essa independência expõe o esforço que muitos fazem para sustentar uma imagem. Quando alguém como você aparece, a performance deles começa a desmoronar, pois seu silêncio exige verdade. Você não precisa se impor. Pelo simples fato de existir, você interrompe a repetição de padrões falsos. Você quebra as regras. Você para os jogos. Porque os manipuladores dependem da previsibilidade, e você não é previsível. Você pressente o que os outros jamais dizem. E isso, para muitos, é uma ameaça real. Eles não conseguem controlar alguém que já enxerga de dentro para fora. Muitos tentarão rotulá-lo. Dirão que você é diferente demais, sério demais, estranho demais. Mas aquilo que eles chamam de demais é exatamente o que o protege. Porque enquanto eles seguem manuais, você segue a intuição. Enquanto eles seguem a multidão, você segue a consciência. Isso o tira do fluxo comum. E é isso que os apavora. Muitas vezes, essa consciência o fez querer se esconder. Mas esconder-se não muda o que você carrega. Apenas atrasa o impacto. E o mundo não precisa de mais pessoas escondidas. Precisa daqueles que já entenderam o próprio valor. Você não foi criado para se camuflar. Você foi preparado para ser um sinal. Um sinal da verdade, da ruptura de padrões, de uma presença que limpa o campo. Sua existência anuncia uma nova frequência. É por isso que, às vezes, você chega e outros se retiram. Porque nem tudo suporta o peso de algo real. Alguns evitam você, não porque você fez algo, mas porque sua energia os lembra de que estão desconectados da própria essência. E isso não é sua culpa. É a sua missão. A verdade perturba antes de libertar. E o que você carrega é exatamente isso: verdade. Em tempos de aparência, a presença autêntica é um ato revolucionário. E é isso que você representa. Um lembrete vivo de que ainda existem pessoas que não se vendem, não se curvam e não se apagam. Você é a prova de que a presença é uma linguagem, que o espírito fala antes da boca, e que a alma lembra de encontros que a mente não consegue explicar. Você não é estranho. Você é um farol. E cada olhar que tentou dar sentido a você é apenas mais uma confirmação de que você nunca foi ordinário. Não tente mais ser invisível. Não negue o peso que carrega. Ele foi colocado aí com propósito. Todos que olham para você como se já o conhecessem estão reagindo a algo para além da carne.
Sua essência fala. Sua energia revela. E isso não precisa ser explicado, apenas vivido com excelência. Contudo, o seu caminho não se parecerá com o de mais ninguém. Sua jornada carrega códigos que muitos não entenderão. E tudo bem. Você não está aqui para ser totalmente compreendido. Você está aqui para provocar movimento, para gerar reflexão, para quebrar zonas de conforto e, às vezes, simplesmente para se manter de pé onde muitos caem. Este caminho pode parecer solitário, mas não é. Cada um que desperta se torna luz para o outro. E, no fim, essas luzes se encontram, formando uma constelação de consciência que se recusa a viver na escuridão. Você faz parte disso. Sua presença altera o campo. Mesmo que você não consiga ver, o impacto existe. Se esta mensagem o lembrou de quem você é, não aguarde. Muito obrigado por assistir até aqui, com amor e profunda gratidão pela sua presença. Para continuar decodificando o peso de quem você é, faça um gesto de excelência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Deixe nos comentários a frase: "Eu sou o incômodo da verdade e não vou me desculpar por isso."